alimentação e direito dos animais é algo muito recente, uma discussão muito polêmica, que vai de encontro a uma série de conceitos, de valores culturais, e que a gente aqui está tentando não impor uma mudança, mas sim, pelo menos, despertar uma reflexão a respeito, né, dos hábitos alimentares, da relação que nós temos com os animais, da sensibilidade que nós temos em relação, né, a essas outras criaturas. Então, essa relação homem-animal já vem de muito tempo. Você sabe realmente quando começou. Por isso que eu coloco que os animais tiveram uma presença determinante na vida da humanidade, né? E alguns exemplos disso, um exemplo disso é essa questão da emissão da roda. Então, o que se pode dizer? Se pode dizer que a necessidade humana era essencial nessa fase. Por quê? Porque o animal é utilizado como utilidade. Certo. E o consumo de carne aparentemente aumenta em até 3 vezes a chance de desenvolver alguma demência. Não só demência, mas quaisquer outras doenças sistêmicas também está relacionada ao consumo de carne. Porque, como eu falei, o organismo ele detecta uma proteína animal ou algo de origem animal como algo estranho. Então ocorrem várias reações inflamatórias e isso desregula o corpo como um todo. O sangue, por exemplo, ele fica mais ácido. E aí o organismo ele fica tentando o máximo que ele pode tentar restabelecer o equilíbrio. Não necessariamente consegue. Então isso causa vários distúrbios. Pode causar também depressão, acne, e vários distúrbios sistêmicos, até algumas doenças chamadas idiopáticas, que ninguém sabe o que é. Muitas delas por trás pode ter origem no consumo de carne. E aí eu queria só, normalmente o pessoal acha que comida vegetariana é ruim, eu trouxe só algumas fotos para demonstrar que não é bem assim. Hoje nós temos várias culturas, várias coisas escritas, vários programas, várias receitas, que é possível você comer uma comida gostosa e não seja ruim. Por exemplo, tudo aqui está bonitinho, né? Eu trouxe essas outras imagens também, tudo aí não tem nenhum derivado de animal aí, nenhuma dessas figuras, e são comidas que eu particularmente comeria de novo. Tem vários estudos, inclusive mais recentes, provando que o trato digestivo nosso não está adaptado a comer carne. Tanto que ela demora muito tempo no nosso estômago, querendo ou não, aquilo ali é um animal morto, que está morto, que ele precisou ser congelado, e teve todo aquele cuidado exatamente para não parecer que seja algo morto. Quem a gente come algo assim, os restos de que um outro predador matou? Isso é urubu, entendeu? E, no entanto, a gente adquiriu uma tecnologia para fazer com que a carne ingressasse na nossa alimentação. E vocês podem perceber, quem come carne, bota a carne ali, só sente o gosto da carne, porque a gente tem que botar muito condimento, sal. Então, assim, ali é um animal morto que sofreu muito para morrer, que você está comendo. E a energia que você adquire com aquela comida, com aquele alimento, é quase nada. Então o corpo sofre muito mais do que tem benefícios com a ingestão de carne. Nosso objetivo é apresentar os impactos ambientais gerados pelas atividades da pecuária e as possíveis consequências para o meio ambiente e a saúde humana. Quando a gente elaborou esse objetivo, ele botou possíveis consequências, mas durante o nosso estudo a gente viu que as consequências já estão aí e são alarmantes e até mesmo preocupantes. Como se faz hoje o desmatamento das florestas? Como eu falei, tem horas e minutos de debate de grupos de futebol, onde uma corrente é amarrada em 2 tratores e eles vão levando tudo. Estão vendo a corrente ali? E esse impacto pela poluição dos ecossistemas, ele causa diversos fatores. Os efeitos diretos nos animais ou nas plantas, e indiretos em mortalidade e redução da fertilidade, são os efeitos diretos, porque a fertilidade do animal, a reprodução é um fenômeno muito sensível. Qualquer mudança, seja no ambiente ou no animal, a primeira coisa que o animal vai deixar de fazer é se reproduzir, porque a reprodução ela requer gasto energético e tempo.
habitat, que vai gerar, consequentemente, outros problemas. E a redução do abastecimento de alimentos. Alguns animais vão morrer, como nos efeitos diretos, que vai faltar alimento para os outros na cadeia alimentar. Entre os efeitos, entre a poluição causada pela pecuária, inclui a poluição atmosférica. A pecuária é responsável por 64% de emissões de amônia, que causa chuva ácida, 18% de emissões de CO2 e 37% das emissões de metano. A amônia, o CO2 e o metano, eles são produzidos, né, reações metabólicas no sistema gastrointestinal do gado. E o CO2 e o metano são os gases que mais contribuem para o aquecimento global. E por isso que o Brasil é considerado o quarto maior emissor mundial de gases do efeito estufa, segundo dados do INPE de 2009. Então, tem muitas pessoas ainda hoje leigas em termos de prevenção do SARS que precisa ser educado dentro da prefeitura. Os grandes gestores não. Eu falo deputados, dessas pessoas importantes, ele está dando bola para a situação do planeta, das crianças, da educação que é. Eu acredito que a gente consegue salvar algumas almas, apesar de não ter todo mundo aqui, a gente consegue salvar, porque eu, dando um exemplo, eu tenho um filho hoje de 3 anos, meu filho está lá na rua onde for, não pega nada, lixo, não estava na rua, porque eu ensinei a ele a não fazer isso. Que essa mudança começa a partir da gente mesmo. A gente, exatamente. Né? Você vai fazendo, você dá o exemplo do seu filho vai dar o exemplo para os amigos na escola e vai gerando essa agente multiplicadora. Bom dia, me chamo Aurélia Cristina, sou estudante de comunicação da Universidade Federal da Bahia e estudante, né, da disciplina da CC, Atividade Cultural em Comunidade, a UFBA. Estamos trazendo para vocês esse tema vegetarianismo, direitos dos animais, e eu resolvi abordar um aspecto que é o aspecto religioso espiritualista, que nós vemos sempre ligado, né, de alguma forma, à questão alimentar, né? Bom, o vegetarianismo, ele, na minha opinião, basicamente, mais profundamente, ele é baseado na ética, mas existem outros discursos secundários, outros temas secundários que podemos abordar, que estão sendo abordados todos aqui nessas palestras, que é a aspecto da saúde, questões do meio ambiente, o social, o econômico e o espiritual religioso, que é no qual eu vou me focar agora nessa palestra. Então eu trouxe inicialmente um trecho da Bíblia, tá? Muito conhecido, Gênesis, né? Eis que vos tenho dado toda a vegetação que dá semente, que há na face de toda a terra, e cada árvore que dá fruto, que dá semente. Sirva-vos isto de alimento. Feijoada vegetariana, muitos vegetais, batatinha, cenoura, e tofu, proteína de soja e muitos temperos. Ali uma farofa de manteiga com banana e o nosso arroz. Nós utilizamos também cenoura, abóbora, hortaliças, especiarias e o feijão preto, que é o clássico, né, da feijoada. Basicamente isso. Eu acho a palestra muito interessante e ajuda, né, a gente a mudar o hábito da gente alimentar. É uma orientação, mas sabe que acontece muito difícil. No rango aqui, para mim, é uma novidade. É gostosa, né? Agora é bom a gente aprender como é que faz. Durante o processo de abate, o animal sofre bastante, né? Tanto no transporte, até chegar ao matador. 6 milhões de habitantes que comem esse carne vêm de abate clandestino. Hoje em Santo Amaro nós temos em média de 40 a 50 açougues. E na realidade esses açougues funcionam praticamente todos clandestinos. Bem pouco entre esses, 5 ou 6 desses abatedouros, que é supermercado, e alguns frigoríficos que são carnes realmente fiscalizadas. E nesse período nós constatamos nesses abates clandestinos que
Algumas pessoas, ao matar os animais, principalmente as vacas, elas enxertadas, eles aproveitam o feto das vacas para vender, para poder as pessoas se alimentar, fazer comida com o feto do animal. Recentemente, dentro do município, não vou citar nome porque é questão de ética, não citar nome das pessoas, foram feitas uma fiscalização e a polícia fragou cidadão que roubava gado de outras pessoas e fazia o abate no próprio fundo da sua residência, da própria casa dele de morada, e fazia o abate no quintal. E quando foi fragado pela polícia, foi encontrado vários fetos desses animais, as vísceras jogadas no quintal, cabeça de gados, etc. Tal. E por uma questão de fiscalização, hoje Santo Amaro tem essa situação, porque nós temos um abatedouro, mas que não funciona. E por esses motivos todos os animais são matados, são mortos dessa maneira, sem fiscalização. A gente não sabe se o gado está contaminado, se está doente ou não. E a gente vem, né, passando por essa necessidade de ter uma fiscalização maior em prol desses abates que são matados dessa maneira. E a questão, como eu falei, hoje dos fetos, existe até hoje, lá principalmente no município de eu moro, não se perde. Então, é isso que eu tenho um depoimento a falar sobre o abate clandestino no município de Recife. Thank you.